Olá, mulheres comprometidas, que a paz esteja com todas vocês. Vamos para mais um estudo do livro Uma Vida com Propósito. E nós já estamos no 34º, entramos já na reta final desse livro de Rick Warren. E o tema de hoje é Pensando como Servo. Servir começa na nossa mente e ser servo requer uma mudança de atitude. Deus ele está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você faz. Porque nossas atitudes contam mais que realizações. E nós temos um exemplo de uma pessoa da Bíblia, que foi o rei Amazias, que ele perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. E o servo verdadeiro, ele serve a Deus. Ele pensa mais nos outros do que em si mesmo. Ele concentra-se nas outras pessoas e não em si próprio. Essa é a verdadeira humildade, né? Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. E um servo abnegado é esquecer de si mesmo para servir os outros, né? O serviço ao próximo melhora e embeleza esta vida ao prepararmos nós para viver num mundo melhor. E é servindo que aprendemos a servir, não é mesmo? E Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nós esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Vamos refletir, né, sobre isso. E infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria, é em nossa própria, né? Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para nós alcançarmos nossos objetivos. E isso é manipulação, né? Não é um ministério. E nós ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Alguns cristãos tentam usar o serviço como instrumento de barganha com Deus. Ah, eu vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. E o verdadeiro servo, ele não tenta usar Deus para realizar seus propósitos, mas ele deixa que Deus use para o propósito dele, não é mesmo? E ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. De todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Ou seja, pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida, porque nós somos egoístas por natureza, porque nós pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos de reaprender repetidamente. E as oportunidades para servir aparecem à nossa frente dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer nossas necessidades e atender às necessidades dos outros, né? A abnegação é uma essência do serviço, pois nós podemos avaliar o nosso coração de servo pela maneira de reagirmos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reagiria quando alguém não leva em consideração ou lhe dá ordens o tempo todo, ou o trata de modo inferior? E a Bíblia vai dizer que se alguém se aproveitar de você para levar vantagens injustamente, aproveita a ocasião para praticar a vida de servo, né? Está escrito em Mateus 5:41.
E o servo, ele pensa como administrador, não como proprietário. Ele está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. E o administrador era o servo encarregado de gerenciar a propriedade, né? E José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa, depois o carcereiro lhe confirmou a prisão. Por fim, o faraó pôs a seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminhavam juntos, né? Pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. E assim eu deixo essa pergunta, né, para você. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou, né? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro em sua vida. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Ele não disse, vocês não devem, né? Mas você não pode. É impossível viver para o ministério e viver para o dinheiro. São objetivos que se excluem mutuamente. E qual deles você escolhe? Se você for um servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora? É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. E muitos até hoje pensam assim: depois que eu atingir meus objetivos financeiros, eu vou servir a Deus. Mas aí, se o dinheiro for o seu mestre, você se tornará escravo dele? A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixa de usá-la para a glória de Deus. E sim, o servo de Deus sempre ele se preocupa mais com o ministério do que com o dinheiro. E a Bíblia ela é extremamente clara. Deus ele usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o inferno. E ele disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênção que Deus derrama sobre sua vida. E o servo, ele medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. E o servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou com os demais ministérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time, não é isso? E nosso objetivo aqui é fazer que Deus seja visto, não nós mesmos, né? Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. E isso significa que nós não devemos fazer comparações como se um fosse melhor do que o outro, não. Nós temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. E aqui não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. E quando você está ocupado servindo, que não há tempo para ser crítico, todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no nosso ministério. E se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir, pois pessoas inseguras estão sempre preocupadas com suas aparências, né? Temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas lhe sirvam e mais necessitará da aprovação delas. E quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. E o servo
ele considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério. O servo, ele serve ao Senhor com alegria, né? E por quê? Porque ama o Senhor, porque reconhece sua graça, sabe que servir é mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. Porque a nossa recompensa, ela vem do Pai, né? E o Pai honrará e recompensará quem me servir. Ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstraram ao cooperar com os outros cristãos. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério o papel de servo. Imagina que graça, imagina todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Pois bem, não importa a sua idade, Deus ele vai te usar logo que você começar a agir e pensar como servo. Entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. E hoje foi o dia 34 e pensando sobre o meu propósito de vida, o tema para a nossa reflexão é o seguinte: para ser servo, devo pensar como servo? E o versículo para a gente memorizar é: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Filipenses 2:5. E a pergunta para meditar é: normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, tá meditando. E foi o nosso último audiobook, né, do 34º dia desse livro maravilhoso do autor Rick Warren. Eu me despeço de vocês, que a paz esteja com todas vocês e que Deus abençoe, que esse livro venha penetrar e venha ficar na sua mente, que você possa aprender o melhor e saber sobre qual é o seu propósito, né? Qual é o nosso propósito de nós estarmos aqui? Qual é o seu propósito de estar aqui na Terra? O nosso propósito é a gente reconhecer que o verdadeiro servo, ele não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas ele deixa que Deus use para os propósitos deles. Então, quando a gente está na obediência, Deus ele se encarrega de nos proporcionar e de nos entender qual é o nosso real propósito aqui. Eu agradeço, que a paz esteja com vocês.